Hoje a gente vai falar de um assunto muito em alta, principalmente nos últimos meses, que são as inteligências artificiais recomendando negócios locais. Como que a gente faz para que uma ferramenta de IA recomende uma empresa? Como que funciona tudo isso? Eu já trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre esse tipo de otimização e hoje eu decidi trazer um vídeo mais conciso e trazer um checklist para que você não esqueça de absolutamente nada. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Moreira, sou especialista em marketing digital e negócios locais e aqui nesse canal a gente traz tudo para que você possa alavancar ainda mais a sua operação de prestação de serviço para negócios locais. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque aqui cada dia mais tem vídeo melhor, mais didático e com muito mais conteúdo. E se você ficar até o final desse vídeo, é óbvio que você vai receber um bônus especial. Muita gente fala para mim, Vinícius, eu estou fazendo toda a otimização do perfil, só que esse perfil ele está ranqueando, só que ele não está sendo uma recomendação da IA. Por que isso está acontecendo se o meu perfil às vezes até é um dos primeiros a aparecerem nas buscas? Acontece que hoje, quando a gente fala de otimização, a gente tem toda aqueles pontos, aqueles pilares que a gente já conhece, só que a otimização para a IA, ela tem que ser feita de uma forma diferente. Ela tem que ser feita atrelando o SEO, o GEO e o AEO. Então a gente tem que conectar todas essas linguagens de comunicação do algoritmo e colocar tudo isso dentro daqueles campos que a gente já conhece. Então, quando a gente fala aqui da descrição do perfil, não é mais como era antigamente, que a gente enfiava um monte de palavra-chave e ele ia ranquear. Não, hoje a gente tem que fazer essa descrição, falar do contexto da empresa. Então, a gente precisa explicar claramente o que essa empresa faz, quem ela atende e qual problema ela resolve. A gente tem que fazer isso da forma mais natural possível. A gente precisa, nessa descrição, ter o principal serviço, aquele pelo qual a gente quer que aquela empresa seja bem posicionada. A gente não pode querer otimizar para todos. A gente tem que escolher um serviço principal para a gente ranquear dentro daquele serviço. E aí, é claro, vim colocando os serviços secundários de forma mais leve, mas sempre natural. A gente vai apenas um serviço forçar, os outros a gente vai ainda mais leve. Sempre ter a região que essa empresa atende, a cidade, e sempre escrever se perguntando como que um cliente perguntaria sobre essa empresa ou sobre esse serviço para a ferramenta de IA. E aí você vai responder essa pergunta com a sua descrição. Eu gosto sempre de falar que a categoria e o serviço eles são o primeiro filtro das ferramentas para determinar quais empresas entram naquela gama que podem ser recomendadas. Então, quando a gente tem a categoria, é o de praxe. Definir a categoria mais específica possível para aquela empresa. As categorias secundárias é só se a empresa realmente atender. Não tenta enfiar um monte de categoria, porque isso vai mais bagunçar o algoritmo do que de fato gerar algum resultado. Dentro dos serviços, cada serviço você tem que cadastrar. Se a empresa presta um serviço relevante, que tem busca, que tem mercado, tem que cadastrar. Sempre colocar o nome desse serviço da forma que uma pessoa buscaria. Então, se uma pessoa busca um serviço de odontologia, clareamento dental, você não vai colocar clareamento Invisalign, nananana. Você vai colocar clareamento dental na cidade tal. É assim que uma pessoa buscaria. É assim que uma pessoa se comunicaria com a IA? Não. Então, como que ela se comunicaria? Onde fazer clareamento dental? Isso você vai colocar dentro da descrição. Vai cadastrar cada serviço com um título específico e com a descrição desse serviço, dando esses detalhes, respondendo essas perguntas. Para quem é? Qual problema resolve? Isso tem que estar dentro da descrição. Se você pegar essa sacada aqui, qual produto eu estou vendendo, para quem eu estou vendendo e qual problema eu estou resolvendo. Se você conseguir encaixar a resposta dessas 3 perguntas dentro do texto da descrição, matou a pau. Está feita uma ótima descrição para indexação com as IAs. A parte dos produtos, a gente vai seguir também nessa mesma lógica, nessa mesma pegada.
Se a empresa tem produto, se dentro da categoria dela liberou a opção de produtos, você vai cadastrar. Vinícius, mas a empresa vende serviço. Você vai cadastrar os serviços como produtos. Se liberou a funcionalidade de produtos dentro do perfil do Google Meu Negócio, algumas categorias não libera. Se naquela categoria liberou, utilize. Mesma coisa, use nomes claros em vez de ficar usando nome interno, nomezinho criativo. Explique em poucas linhas o que está sendo oferecido e utilize informações que a IA possa entender. Presta atenção em uma coisa, quando a gente falava de otimização para SEO, a gente falava de palavra-chave, a gente falava de usar o hackzinho, que seria o SEO, para aparecer nas buscas, para o algoritmo achar a gente através daquela palavra-chave que a pessoa buscou. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de contexto. Quanto mais contexto uma IA tem daquela empresa, mais ela pode recomendar. Porque imagina o seguinte, você conhece duas empresas, uma você só passou na frente e você sabe o nome, Clínica Odontológica. É isso que você sabe daquela empresa. A outra, você sabe quando ela foi fundada, você sabe quais serviços ela oferece, qual a média de preço, você sabe que outras pessoas já foram e recomendaram. Se eu chegar para você e falar assim, ô fulano, me recomenda uma clínica odontológica, qual dessas duas você vai recomendar? Você vai recomendar essa que você só sabe o nome e o endereço dela, ou essa aqui que você tem tanta informação, tanto contexto? É simples, você entendeu isso, você começa a entregar mais informações para as IAs. E é aí, nesses pontos, que você consegue ir melhorando cada vez mais a presença da empresa. Tanto no posicionamento local, como sendo uma recomendação das ferramentas de IA. E aí a gente tem o pilar das fotos. Que fotos colocar? Fotos reais da fachada, do ambiente, da equipe, dos produtos, serviços e os trabalhos sendo realizados. Organize as imagens para que uma pessoa ou uma IA consiga entender o negócio e atualize sempre. Agora, tem muita gente que fala assim, Vinícius, posso subir imagem de IA? Por qual motivo? A empresa ela não existe para ter que subir uma imagem feita por IA? Você acha que a IA não vai saber que aquela imagem é feita por IA? Você acha que o consumidor final que vai entrar não vai saber que aquela foto foi feita por IA? Esses dias eu entrei no iFood para pedir uma pizza. Só foto de IA. Você acha que eu vou pedir aquilo lá? Uma foto que claramente é de IA e foi feita com a pior IA que pode ter. Não faz sentido. A foto feita com IA, ela afasta o público, ela afasta o consumidor e ela não gera resultado nenhum em posicionamento. Então por que usar? Se a empresa existe, se a empresa é coerente, ela realmente vende um produto ou serviço, obviamente ela vai ter foto, ela vai ter o produto para ser fotografado. Então sempre busque isso. E antes da gente ir para o próximo pilar, que a gente tem ainda, a gente vai falar de avaliação de site, das menções, redes sociais e aí um testezinho para você fazer. Eu preciso te convidar para a nossa imersão GMN mais IA. Lá eu vou te ensinar como você faz para ser recomendado pelas IAs, vou te ensinar o passo a passo de cada um, como funciona cada uma dessas coisas, tudo o que mudou no posicionamento local, como que você vai usar a IA para se conectar na sua operação, então como você vai usar a IA para trabalhar para você. Como você vai pegar uma otimização, juntar todos esses pontos e entregar o melhor resultado para o seu cliente. Como que você consegue colocar a IA para fazer trabalhos que antes você levava horas para fazer. Tudo isso eu vou te ensinar numa imersão de 3 dias, 2 horinhas em cada dia para não ficar muito extenso para você. Então vou te ensinar como você faz isso dentro do ChatGPT, como você usa o Gemini para fazer otimizações para você e como você usa o Cloud para também desenvolver relatórios, desenvolver os textos para você, tudo no detalhe. Essa imersão ela vai acontecer no próximo mês e a abertura do primeiro lote vai acontecer já nos primeiros dias, tá? Então, se você quer garantir o primeiro lote com desconto, eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo, tá? Então, clica, entra lá no grupo que eu vou liberar o primeiro lote com desconto no grupo, tá? E é óbvio que você vai aprender como fazer todo esse conhecimento
gerar mais dinheiro para você. O link vai estar aqui na descrição, vou deixar aqui no card também, clica e entra no grupo para você não perder a abertura do lote 1. As avaliações são um dos pontos que mais ajuda a ser recomendado pela IA, mas que a maioria dos gestores ignora e os clientes dão mais trabalho ainda para resolver esse pilar. Mas vamos para a tela para você entender o que faz uma avaliação ajudar nesse posicionamento. Você precisa ajudar o seu cliente a criar um processo para pegar avaliações reais, orientar o cliente para falar o que ele contratou, por quem ele foi atendido, como foi a experiência. Quando ele avalia contexto, quando ele conta como foi a experiência dele, isso entrega mais contexto para as IAs. Lembra que eu te falei que quando a gente tem muito contexto, quando a ferramenta de IA tem muito contexto daquela empresa, ela consegue recomendar mais, ela tem mais confiança para recomendar? As avaliações são isso. Nunca incentive avaliação falsa, nem entregue texto pronto, tá? Tem que ser natural. Responda todas as avaliações, aquele padrão que a gente sempre falou. E nas respostas, mencione naturalmente o serviço realizado quando fizer sentido. Então a pessoa fala, eu fui lá no rodízio, foi muito bom, a cerveja é uma delícia. Você fala, nossa, que bom que você participou do nosso rodízio e gostou, tá vendo? Isso é uma resposta natural. Use as avaliações para aumentar a quantidade de informações reais da empresa. Você está utilizando mais um campo do perfil para gerar ainda mais contexto para as ferramentas de IA. E agora, mais do que nunca, é de suma importância que você tenha um site. Se você quer ser recomendado, se você quer que o seu cliente seja recomendado pelas ferramentas de IA, precisa ter site. Qual que é o ideal? Ter uma página específica para cada serviço principal. Então, você presta um tipo de serviço, aquele serviço é o carro-chefe, tem que ter uma página específica dele. Uma landing page funciona? Obviamente, ela vai trazer mais informações do que não ter, mas se possível, venha com essa página principal de cada serviço. Em cada página que vai ter, tem que falar do serviço, para quem é indicado, qual é a região atendida e como contrata. Onde que clica, qual que é o botão. Criar uma página clara sobre a empresa, com detalhes. Você vai ter uma página, o sobre nós, ou uma aba dessa landing page que você vai criar, você vai ter uma dobra ali dessa landing page só falando sobre a empresa, dando contexto, falando quem é a empresa, quando ela existiu, quando ela entrou no mercado, quem ela atende, qual problema ela resolve. Você vai ter uma outra dobra ou uma outra página falando sobre as formas de contato, falando o endereço, qual região atende, os contatos, e-mail, telefone, WhatsApp, tudo que você tiver. Colocar as formas de atendimento. Atende no local? Não atende? Você vai usar títulos dentro dessa página falando do serviço, igual você fez lá no perfil, dentro dessa página aqui não vai ser diferente. Coloca sempre informação de localização e sempre mantém o NAP. O que é o NAP? Name, Address e Phone. Nome, endereço, telefone. Essas informações elas têm que ser exatamente iguais aos que estão no perfil. Porque a IA, o algoritmo, vai cruzar essas informações e vai falar, é a mesma empresa. Porque o nome é o mesmo, o endereço é o mesmo e o telefone é o mesmo, logo é a mesma empresa. Então ele conecta esses dois pontos e cria mais confiança ainda. Um outro ponto que muita gente acha que não funciona mais são as menções externas. Os diretórios de indexação. Verifica se está aparecendo certo, veja os diretórios que a empresa ainda não está inserida e insira. Procure oportunidades onde a empresa pode aparecer. Se tem artigos em revista, use, vincule isso em site. Se tem artigo em blog, se tem gente falando dessa empresa, vincule tudo isso no site, porque isso é muito importante. As redes sociais têm aquele papel crucial, deixar claro na rede social o que a empresa faz, conectar essa rede social ao perfil do Google, porque você está tendo mais um ponto de contato, mais um ponto de contexto para a IA fazer a varredura e entender que é a mesma empresa. Então, olha quanta coisa a gente uniu. A gente pegou a descrição do perfil, cadastrou produto, cadastrou serviço, colocou categoria, colocou avaliação, respondeu a avaliação, colocou foto, criei um site, dei um monte de informação da empresa, eu tenho diretórios da empresa, eu tenho as redes sociais da empresa, tudo conectado.
várias pontas, criando um contexto gigantesco sobre o que essa empresa é e entregando mastigado para a ferramenta de IA. Olha quanta informação essa ferramenta de IA tem para que ela possa conhecer de forma minuciosa o que essa empresa faz, quem ela atende e qual problema ela resolve. Dessa forma fica impossível essa empresa não ser recomendada pela IA, porque ela tem informação suficiente para recomendar essa empresa. E essas informações sendo atualizadas cada vez vai gerando mais contexto e mostrando para o algoritmo que essa empresa movimenta as redes. Aquela empresa ela está viva, ela está ativa. E como que você faz para testar se essas otimizações estão dando resultado? Obviamente, elas não acontecem do dia para a noite, mas você pode ir testando e entendendo o que está acontecendo e até para você dar uma bisoiadinha ali no que os concorrentes estão fazendo. Vamos lá que eu vou te passar algumas dicas aqui que eu sempre faço e que ajuda demais. Teste de recomendações por IA. Pergunte para diferentes ferramentas de IA quais empresas elas recomendam para o serviço. Exemplo, qual a melhor empresa de odontologia em Londrina? Faça uma pesquisa com real intenção. Onde posso contratar o serviço tal em Londrina? Anote quais empresas está sendo recomendada e compare as informações que as IAs estão usando. Toda vez que você perguntar para a IA, ela vai dar justificativo por que ela recomendou aquela empresa. Aí você vai entender o que os concorrentes, o que aquelas empresas estão fazendo para poder ser recomendada. Identifique quais informações os concorrentes estão aparecendo, em quais buscas. O que eles estão fazendo? Pega essas empresas que foram recomendadas, entra lá no perfil, entra lá no site e vê o que eles estão fazendo que aquele seu cliente ainda não está fazendo. E use essa análise para poder atualizar o Google Meu Negócio, atualizar o site, colocar mais informações e falar, olha, o cara está fazendo mais postagem que a gente, é por isso que ele está aparecendo e a gente não está. Então você vai pegar essas informações que você levantou para poder melhorar ainda mais a sua otimização. E lembrando, vamos fazer o lembrete do convite. A gente vai abrir o primeiro lote da imersão GMN mais IA. O link do grupo tá aqui na descrição. Entra que dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, tá quase na hora de eu abrir o lote. Então corre e entra no grupo para você não perder o primeiro lote com valor especial, porque você precisa aprender tudo o que mudou e como colocar a IA para trabalhar para você. E como de costume eu não te escondo nada, eu deixei um bônus especial para você. Vou deixar o link desse material, um checklist completo, para você ter ele como seu aliado em toda a otimização que você for fazer. O link desse material para você baixar vai estar aqui na descrição também. É só clicar, baixar esse material que ele vai te ajudar demais nas suas próximas otimizações. Vou deixar alguns outros vídeos aparecendo aqui na tela. Vai lá, estuda, analisa, aprende a vender mais e melhor esse serviço. Um grande abraço e até a próxima.